Olá, sejam todos bem-vindos a Code Easy. Meu nome é Felipe Renan Vieira e esse daqui é um vídeo especial que eu fiz relacionado à questão de um comentário que eu recebi no YouTube e eu resolvi fazer esse vídeo. Um vídeo que eu vou falar um pouco mais sobre a minha experiência e minha rotina também como programador. Alguns dias atrás, na verdade há cerca de uns 2 meses atrás, eu recebi um comentário que dizia assim: "Excelente vídeo, Felipe. Posso deixar uma sugestão? Caso fosse possível, teria como você fazer um conteúdo falando sobre como é o dia a dia de um programador? Pode ser sobre sua experiência mesmo, se você entrou no mercado sabendo bastante, coisas e tals. Não sei se deu para entender, mas agradeço desde já. Forte abraço e adoro seus vídeos." E eu respondi, foi um comentário de Michel Senna, e eu respondi que conseguiria sim, veria que no próximo de máximo umas 2 semanas eu conseguiria fazer esse vídeo, só que houve alguns imprevistos e acabei que já faz uns 2 meses que eu já respondi esse comentário, né? Mas eu resolvi fazer agora para poder entregar esse vídeo em relação a esse comentário do Michel e poder entregar esse vídeo para vocês também. Bom, basicamente, eu separei esse vídeo nos seguintes pontos. Eu vou falar sobre a minha experiência como programador, porque eu sei que tem muitas pessoas que querem atuar, trabalhar como programador, querem saber como que é a experiência de alguém que já atua com isso, e também sobre a minha rotina, o meu dia a dia. E só para deixar algum ponto esclarecido aqui também, acho legal me apresentar algumas coisas antes. Primeiramente, prazer, meu nome é Felipe Renan Vieira, tenho 19 anos e trabalho com a parte de desenvolvimento full stack, no caso usando PHP, JavaScript, Python e também o TypeScript, com ferramentas como React, Laravel, Slim Framework e outras ferramentas similares. E pelo fato de eu ter 19 anos, a minha experiência ainda não chega a ser tão grande quanto de muitos programadores, muitas outras pessoas que fazem vídeos aqui que eu já vi no YouTube. Então eu resolvi fazer no seguinte estilo. Eu já tenho uma experiência que pode ajudar muitas pessoas que querem entrar na área, principalmente sobre alguns erros que eu já cometi, algumas outras coisas que eu já vivi também, outras que eu acertei que podem ajudar aqueles que querem saber um pouco mais da área de programação, sobre o dia a dia, a vida de um programador. E eu vou fazer esse vídeo baseado na experiência que eu tenho agora, e com o decorrer do tempo eu vou fazendo outros vídeos, que nem eu fiz naquele vídeo que eu montei o estúdio, digamos assim, né? O ambiente de início mais improvisado que eu tenho aqui para fazer a gravação dos vídeos da Code Easy e tudo mais. Conforme eu for evoluindo, vou tendo um lugar melhor, vou fazendo outros vídeos do estúdio, e conforme eu vou evoluindo na minha vida, na minha experiência, no mercado de trabalho, eu vou fazendo outros vídeos também relacionados a esse, para que vocês possam ver como que eu fui evoluindo, desde quando eu era mais novo, no caso atualmente, quando eu tenho 19 anos, até no futuro quando eu tiver mais experiência de vida para poder contar para vocês. Bom, então vamos começar assim. Primeiramente aqui eu separei um sumário, eu vou falar sobre a minha experiência, a minha rotina e sobre a Code Easy especificamente. Então vamos começar a nossa história, e também mais importante, eu também vou deixar na descrição do vídeo os tempos em que eu vou falar sobre cada um dos tópicos, caso você queira ir direto ao ponto em cada um deles. Bom, então vamos começar primeiro com a minha experiência, ou a minha vida como programador, de uma forma bem resumida para esse vídeo não ficar muito extenso. Eu comecei a estudar a área de programação com 14 anos e meio, quando entrei no curso técnico. Comecei a ver essa área de programação, de outras coisas e tudo mais. Na época, eu era uma pessoa extremamente leiga nesse assunto. Imagina aquele usuário que você tenta ligar para ele, explicar as coisas e ele não consegue entender, executar o passo a passo. Então, eu era pior do que aquele usuário. Então, isso já vai servir de incentivo principalmente para aqueles que não têm muito conhecimento e querem entrar na área. Eu só usava o computador para mexer no Word, fazer umas apresentações no PowerPoint e jogar no Orkut. E depois que entrou mais o Facebook, comecei a entrar no Facebook para jogar aqueles joguinhos no Facebook. Era basicamente isso a minha vida com a parte de tecnologia. Vocês podem ver que ainda demorou um tempo para eu me integrar mais com a tecnologia. Então eu entrei no curso técnico, eu era uma pessoa extremamente leiga. Comecei as primeiras aulas de lógica de programação. A gente usava o Visual, que era o Visual Algoritmo, né? Se eu escrevia o código em Portugal e ele executava no terminal, para a gente aprender a parte de lógica de programação. E eu lembro até que quando eu cheguei em casa, eu fui instalar o programa no meu computador, eu cliquei lá no executável e apareceu assim: esse programa fará algumas alterações no seu computador. Deseja continuar? Naquela época eu fiquei assim: caramba,
ele vai fazendo umas alterações. Eu até chamei meu pai. Pai, esse programa que tá dizendo que vai fazer alteração no computador. Será que se eu clicar em sim ele vai alterar alguma coisa? Vai mexer no computador? O que será que ele vai fazer? E isso era só um instalador. Eu clicava em sim, ele instalava o programa, aparecia o ícone na área de trabalho, abria, digitava o códigozinho e já estava funcionando. Que nem eu fazia lá no curso técnico. Para vocês verem o quanto eu era leigo nessa área. Porém, uma coisa que eu tinha é que eu sempre gostei de matemática e raciocínio lógico, e a partir dos 10 anos de idade eu comecei a gostar bastante de música também. Então eu treinava bastante a parte de raciocínio lógico. E quando eu comecei a estudar programação, eu olhei aquilo e pensei, eu entrei no curso técnico sem saber exatamente o que eu queria seguir no futuro. E eu olhei para aquilo e pensei, poxa, isso daqui é realmente isso que eu quero. Quando eu escrevi aquele código que fazia um 2 mais 2 igual a 4, eu escrevi o Hello World, e eu vi que aquele 2 mais 2 poderia se transformar em alguma coisa muito mais grande, muito mais completa para solucionar os problemas da pessoa, e ainda usar aquilo que eu gostava, que era raciocínio lógico, matemática e outras coisas similares, para poder construir códigos e programas que poderiam solucionar os problemas das pessoas e ajudar as pessoas a resolver aqueles problemas de uma forma tão, assim, digamos, divertida, que nem aqueles que gostam de programar sabem o que é. Quando eu vi isso, eu falei, é exatamente isso que eu quero. Eu gostei tanto dessa área, eu comecei a estudar bastante lógica de programação, pegar algumas coisas em casa. Eu lembro que no período de 4 meses depois que eu entrei no curso técnico, numa pessoa extremamente leiga, num período de 3 a 4 meses eu já estava montando um jogo da velha no VisualG com loops, matrizes e fazendo o jogo da velha lá representando o 0 e o 1 como o X e o círculo num jogo da velha, agrupando uma matriz de 3x3 e calculando as combinações para ver quem tinha ganhado ou se tinha dado empate no jogo. E logo depois de uns períodos de 6 meses já transferi isso para interface gráfica com C Sharp e montei o mesmo jogo, só que com uma interface gráfica em C Sharp. De tão fascinado, de tanto que eu gostei daquela área. E a facilidade que eu já tinha, que eu exercitava bastante raciocínio lógico, me ajudou bastante nessa questão. E a partir disso eu fui seguindo. Foi quando eu descobri que eu realmente queria trabalhar, mas ainda não como queria trabalhar. Quando você atua com programação, você tem a parte de desenvolvimento web, embarcados, desenvolvimento mobile e desktop e assim por diante. Tem vários tipos de áreas para atuar como programação, também redes, também infraestrutura. E eu não sabia exatamente aonde eu queria seguir. Eu fui indo assim, desenvolvi o meu TCC do curso técnico. Na metade do ano de 2016, quando eu apresentei ele, já tinha acabado de fazer 16 anos nessa época. Nós fizemos um navegador web feito em Python, que a ideia dele era ser mais simples do que os outros navegadores, apenas com o essencial, economizando menos espaço, menos memória RAM e dentre outras coisas do tipo, além de ser portátil também. Essa era a nossa ideia. Acabou que era um projeto bastante por diversão que acabou nos ajudando muito a aprender sobre essa parte. Nós construímos uma WebView, um campo lá e várias outras coisas, favoritos, históricos, e fizemos o navegador e apresentamos o TCC naquela época. Com 16 anos, eu terminei o curso técnico e daí eu faltava mais 6 meses para eu terminar o ensino médio e partir para uma faculdade. Então, durante esses 6 meses, logo que eu terminei o curso técnico, eu já embarquei num projeto que um amigo meu ele me ofereceu a proposta, né, de fazer um projeto, e eu achei muito legal na época. Eu entrei e aí entra uma coisa legal que já serve como uma experiência para todos vocês, que principalmente aqueles que estão iniciando, que eu acho que muita gente realmente passa por isso e acaba tendo esse problema. Foi o seguinte, eu embarquei nesse projeto, estava muito animado, comecei a fazer ele, vai, desenvolve, codifica, e aí que estava o problema, só codifica. Depois de um período de 5 meses, eu lembro que o projeto já estava praticamente algo insustentável, estava muito ruim, no caso realmente por culpa minha do que eu tinha feito. Eu tinha feito um projeto sem pensar na arquitetura, sem pensar na documentação, sem pensar no próprio projeto antes de começar a desenvolver. A gente vai fazer isso. Legal, abria o editor e sair programando. Muitas vezes eu via aquilo, né? Você coloca o input, faz uma caixinha de texto lá com login e senha, você digita e envia para o PHP. Vamos supor, você fez HTML e envia para o PHP com Form Action Method. Entra no PHP, pega as variáveis, faz um select com PDO no banco de dados, verifica se existe, isso é igual a isso, legal.
e depois envia para o usuário lá, existe, legal, e salva na sessão. Até aí simples, mas eu fazia isso sem uma estrutura. Eu pegava o código PHP e fazia um script tudo. Ia fazer um outro script para cadastrar o usuário, eu tinha que criar um novo PHP, abrir uma nova conexão com o banco de dados, fazendo novas validações nos valores que estavam entrando, ou seja, o princípio do DRY, Don't Repeat Yourself, eu tinha quebrado completamente na época que eu fui desenvolver esse projeto. E depois que eu fui ver, depois de 5 meses eu fui ver o jeito que estava ali, toda vez que dava um problema, achar o problema e outras coisas do tipo, fiquei muito perdido naquela época. E acabou que depois de cerca de um período de 1 ano, lá para metade do ano de 2017, eu já tinha entrado na faculdade. No início de 2017 eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos e meio nessa época. E quando eu estava na metade, no final do primeiro semestre da faculdade, esse projeto eu acabei desistindo dele realmente, porque eu não sabia, eu achava que não tinha um conhecimento suficiente, não conseguiria continuar naquele projeto. Então eu falei, não, eu acho que eu vou parar por aqui, vou tentar crescer um pouco mais em relação ao conhecimento, pegar algumas outras coisas, para depois tentar pegar alguma coisa digamos assim, num patamar maior, assim, que eu já estava praticamente, era eu desenvolvendo o projeto, então pegar um pouco mais de experiência e depois tentar de novo. Então, nessa época eu parei com o projeto e lembro que 6 meses depois eu já consegui um estágio, eu já estava no segundo ano da faculdade, início de 2018, já estava com uns 17 anos nessa época. Eu consegui um estágio e trabalhei numa empresa por um período de 1 ano e 4 meses, e depois eu fui para uma outra empresa que eu me mudei recentemente, faz cerca de 3 a 4 meses, se eu não me engano, que eu estou trabalhando numa outra empresa também como desenvolvedor. Ambas as empresas eu trabalhava como desenvolvedor full stack, atuando tanto no front quanto no back. Eu trabalho ainda, né, bastante com PHP, JavaScript, TypeScript, React, atuando mais com PHP como Web Services e fazendo front-end para acessar a API através de sistemas de autenticação com JWT e outras coisas do tipo. Então já fui tendo uma experiência maior. Depois daquele projeto, assim que eu terminei o curso técnico, né, eu comecei a estudar muito a parte de orientação a objetos, arquitetura de software, entrei também para estudar programação funcional, comecei a estudar um pouco mais de programação reativa e a questão de organizar melhor meu software para trabalhar com isso. E aí que entra o ponto legal. A questão de eu ter embarcado nessas coisas, alguns projetos que se foram mesmo que não chegaram a ter um conhecimento muito grande, virar um projeto para vender, como o que eu fiz no TCC, e algumas experiências que eu tive em projetos como esse um que eu tentei fazer e eu acabei desistindo, foram que deram muita experiência para mim para ver coisas que eu não imaginava. Coisas como muitos desenvolvedores acabam começando e pensam que um código é muito simples. Você cria um campo, envia para o PHP, o PHP coloca no banco de dados e acabou. Quando na verdade existe muita coisa por trás, a questão de validação, quando você vai enviar e-mail, conexão com APIs de terceiros, e arquitetura de software, documentação do projeto, a própria questão de manter uma negociação com seu cliente, prazos para entrega. Existe bastante coisa envolvida que eu descobri nessa época. E isso me agregou uma experiência muito grande, que deu uma vantagem muito grande em relação a muitas outras pessoas que às vezes acabavam estudando um pouco sobre a área, mas não tinham experiência e ainda muitas vezes estão, né, ou ainda estavam na questão de pensar que era mais simples de desenvolver. Se eu construía um campo, pegava com PHP, enviava no banco de dados e estava tudo pronto. Não trabalhava muito com criptografia, com hash, outras coisas. E quando pegava um projeto grande realmente, às vezes elas ficavam um pouco perdidas. Eu já adquiri essa experiência e isso é uma coisa muito legal de você viver, embora foi uma experiência um pouco traumática, até por dizer, né, que tentar desenvolver alguma coisa e não conseguir, depois de 5 meses você olhar aquilo e ficar um pouco assustado com o código, mas foi uma experiência que me ajudou muito a crescer nessa área. Bom, e basicamente é isso a experiência que eu tenho, né? Estou como estagiário até terminar a faculdade. Atualmente estou com 19 anos, fiz 19 anos agora no meio desse ano e termino a faculdade daqui a 2 meses. Então termino a faculdade e daí eu já entro como contratado, dependendo de como a vida for seguindo, né? Mas provavelmente assim. E começo a tocar mais firme também com a Code Easy a partir desse período.
eu vou falar um pouco mais sobre isso também na rotina que vai vir logo como próximo tópico aí. Bom, e a partir de tudo isso vocês puderam ver como que eu fui crescendo, como que fui aprendendo com as experiências que eu tive, os erros que eu fui cometendo. Daí eu comecei a estudar mais que realmente envolvia toda a parte de programação, não só a parte técnica, que eu estudei bastante a parte técnica em casa, desenvolvi alguns projetos à parte. A Codeease é um dos maiores projetos que eu desenvolvi à parte, que ajuda muito a ter um portfólio, né? Se eu vou apresentar numa empresa, a Codeease ela serve como um portfólio grande para mim. Todos os projetos que eu tenho lá no GitHub também relacionados a Codeease, ainda são poucos, mas já são alguns projetos que tem lá no GitHub. Estudar a questão de JavaScript moderno, depois da época desse projeto de 5 meses, eu comecei a estudar mais sobre React, Angular, Vue.js, comecei a dar uma olhada, acabou que eu segui mais o norte no React Native também, faz desenvolvimento de apps mobile. Comecei a focar também bastante a parte de web services para conexão com o front, com o back, através do protocolo da HTTP. E assim em diante, essa foi a experiência basicamente que eu tive até o momento na área de desenvolvimento. E agora vamos para o segundo tópico que eu vou falar, que é sobre a questão da minha rotina. Bom, em relação à minha rotina, eu acho que esse vídeo aqui, que nem eu falei, conforme eu for evoluindo eu vou fazendo outros vídeos. Esse vídeo aqui vai servir bem para aquelas pessoas que estão começando, que têm muita coisa para fazer, muito pouco tempo. Elas precisam estudar, precisam trabalhar, têm a sua vida pessoal e ainda querem trabalhar em algum projeto, que nem eu faço aqui com a Codeease, por exemplo. Daí muitas pessoas falam, nossa, eu não tenho tempo, eu não consigo organizar o meu tempo, é muita coisa para fazer. E eu acho que é legal eu colocar a rotina desse ano, principalmente desse ano agora que eu estou em 2019, para vocês verem como que eu consegui organizar, até mesmo para ajudar alguns de vocês que precisam dessa organização, caso queiram fazer alguma coisa, querem estudar mais áreas de programação, mas não sabe como organizar o seu tempo, como fazer tudo encaixar. Bom, vamos lá. Eu estou no ano de 2019 atualmente, no último ano da faculdade. Eu entrego o TCC na faculdade, termino a faculdade, fecho. Termino o estágio, ou fecho o estágio também, provavelmente entro como contratado logo após isso. E também termino uma outra fase que todo mundo na vida, quase todos vivem na vida aos 18 anos, que é o alistamento e o serviço militar obrigatório. Então, no ano de 2018 eu fui fazendo o alistamento militar, acabou que eu fui obrigado a servir, né? Então, durante esse ano de 2019 inteiro eu estou servindo no tiro de guerra, como soldado lá no tiro de guerra, e falta 2 meses também para acabar, então 2 meses, fecha o tiro de guerra, fecha a faculdade, fecha o estágio, o PHP 7.4 vai ser lançado, ou seja, é só alegria no final de novembro. O antes e o depois. Então, cabelo raspado, barba feita, daqui a 2 meses tudo isso volta também. Eu tô lá servindo, né? Falta 2 meses basicamente para acabar essa época. E daí fica uma coisa legal para mostrar para vocês porque basicamente a minha rotina ela se divide nas seguintes partes. Eu acordo às 4:30 da manhã para poder me arrumar para ir pro tiro de guerra. Tomo um café, vou pro tiro de guerra às 6 horas, eu tenho que estar lá. Fico de lá das 6 às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu fico lá das 6 às 8 da manhã. Dando 8 horas eu já vou direto para a faculdade, onde eu chego um pouco atrasado. Então eu pego as declarações do tiro de guerra para as aulas que eu chego atrasado, que eu não posso assistir, para que eu não receba falta e possa estudar as matérias à parte e depois fazer as provas, os trabalhos e concluir as matérias também. Da faculdade minha, normalmente ela vai de 7 horas até meio-dia e 15 e outros dias ela vai das 7h50 até as 11h25. Então saindo da faculdade, eu vou da faculdade direto para o meu serviço, que eu começo a trabalhar 1 hora como estagiário. Daí lá no meu serviço eu almoço, entro 1 hora, da 1 às 7 da noite eu fico trabalhando, venho para casa e chego em casa umas 7h30, ou lá pelas 7h30 da noite, que é quando eu chego aqui em casa, é o horário que eu tenho. Tomo um banho, tomo um café, faço os trabalhos da faculdade, faço algumas coisas, alguns projetos aqui na Codeease, e depois disso eu vou dormir para acordar no outro dia umas 4:30 da manhã e fazer tudo de novo, de segunda a sexta. Seguindo esse padrão, sendo que no sábado eu só vou no tiro de guerra da manhã e pronto. Daí fora isso, eu também sou ministeriado em música, toco teclado no Ministério de Música na igreja
E daí eu tenho alguns ensaios, alguns durante a semana também, durante a noite, logo depois que eu saio do serviço. E essa é basicamente a rotina que eu sigo. Então vocês podem ver que o meu horário ele acaba sendo bem ocupado, desde as 4:30 da manhã quando eu acordo até as 7:30 da noite quando eu chego em casa. E ainda tenho que completar com os trabalhos das faculdades e os projetos que eu faço na CodeEase. Então é uma rotina um pouco mais corrida, eu tive que encaixar as coisas ali. Então vocês acabam vendo que como que eu poderia fazer isso? Se eu venho do tiro de guerra para minha casa, da minha casa para a faculdade, não dá tempo. E da faculdade para minha casa pro serviço também não dá tempo. Então eu tive que elaborar várias maneiras de poder fazer esse percurso, sendo que eu poderia manter tudo até o tiro de guerra acabar para eu continuar mantendo a minha vida do jeito que ela estava. Então eu preparei uma mochila, ficou praticamente uma mochila de viagem, que eu vou de bicicleta para lá e para cá, onde eu carrego o computador, o equipamento para estudar também, né? As coisas para estudar. Levo roupa de troca, levo o meu almoço na bolsa, levo a farda, levo o coturno, levo um monte de coisa, então eu fico com aquela bolsa de viagem, andando pela cidade. E tem tudo basicamente que eu preciso no meu dia ali, então eu consigo ir de um ponto até o outro sem precisar voltar. Tanto é que vocês veem que a CodeEase ela não tem um prazo específico para os vídeos ainda. Provavelmente depois de novembro eu vou conseguir estabelecer isso. Porque às vezes pode acontecer que nem hoje. Hoje de manhã foi lançado a relação lá e eu descobri que, por exemplo, amanhã, que é quinta-feira, eu vou ficar de guarda. Então se eu falo, amanhã eu vou lançar o vídeo, daí eu chego hoje e descubro que amanhã eu tô de guarda, daí eu não posso lançar o vídeo mais amanhã. E o período que eu tô lá de guarda acaba tendo que faltar à faculdade, e depois eu tenho que repor a matéria aqui em casa, estudar, e isso acaba fazendo com que eu use algum tempo livre, um pouco do meu tempo livre para preencher com algumas coisas que eu tinha que cumprir na faculdade. E a CodeEase eu tenho que deixar um pouquinho de lado por 1 ou 2 dias ali, para poder dar prioridade a outras coisas que eu preciso, como a faculdade e o trabalho, por exemplo, e o tiro de guerra, e depois eu volto para a CodeEase. Então por isso que muitos vídeos acabam demorando um pouco, um período entre um ou outro, como esse vídeo que eu estou fazendo agora acabou demorando um período de 2 meses para eu começar a fazer ele. E acaba que eu tive que organizar todo o meu horário em cima disso. Demorou um pouco para me acostumar, mas acabou que eu consegui. Eu vou de lá para cá, faço tudo que eu tenho que fazer, chego em casa, tenho tempo para almoçar, jantar, tomar café, descansar, dormir, tomar um banho, e ainda consigo manter o canal da CodeEase. Ficou um pouco puxado esse ano, mas ficou algo que eu consegui fazer. É uma coisa até legal para vocês verem que às vezes, mesmo que a gente tenha uma falta de tempo para fazer as coisas, se você bolar alguma maneira de encaixar as coisas, você consegue fazer. Eu não consegui fazer a CodeEase em sua plenitude, alguns vídeos atrás, mas eu consegui fazer. Eu não precisei falar, vou parar com a CodeEase esse ano. Eu não precisei falar, vou trancar a matrícula da faculdade um ano para terminar ela só em 2020. Eu consegui manter tudo, consegui organizar o horário para manter tudo, mesmo que eu tenha que estar servindo no tiro de guerra, por exemplo. Então, eu consegui ajustar todos os horários ali para fazer tudo que eu preciso. E se você tem alguns projetos, algumas coisas que o tempo está muito corrido, às vezes realmente não dá para fazer. Às vezes são muitas coisas e não dá para encaixar tudo. Mas tenta dar uma olhada, separa as prioridades do que você precisa fazer ali, organiza as coisas ali, o que é mais importante, o que é menos importante, e vê se você dá para fazer alguns hacks da vida real ali para encaixar as coisas, como por exemplo, ao invés de ir para a faculdade para minha casa, almoçar e ir da faculdade para o serviço, eu vou da faculdade para o serviço, levo o almoço, almoço lá, ainda tenho às vezes cerca de 40 minutos, meia hora para descansar um pouco ali antes de entrar no serviço, ver as coisas no celular, aproveitar, né, conversar um pouco com o pessoal no WhatsApp e assim por diante, ou jogar um jogo no celular. Um tempo a mais para descansar, tempo este que não existiria se eu fosse para casa almoçar e que muitas vezes ainda chegaria atrasado no serviço. Então dá para ajustar algumas coisas ali para você completar o seu horário, verifica bem se você consegue, para poder encaixar tudo isso. É uma coisa muito legal e basicamente essa é a rotina que eu vivo atualmente. Como a minha rotina está um pouco, devido às atividades, conturbada esse ano, que às vezes ocorre de última hora, que nem amanhã eu tô de guarda e eu descobri hoje, então mexe um pouco no horário,
a minha rotina ela é uma rotina um pouco mais agitada e que serve para você que também tem uma rotina um pouco difícil de se prever, de organizar, ver como que eu faço a minha rotina e também tentar ajustar a sua rotina para poder mostrar para você que você pode organizar isso. Mas não tem uma rotina ainda pré-estabelecida ou uma rotina mais formada para conseguir trabalhar com coisas organizadas, horários para os vídeos da Codeeasy e assim por diante. Então até vou deixar um link aqui, eu conversei com o pessoal por Messenger, o pessoal do Código Fonte TV, perguntando se eu podia recomendar os vídeos deles. Tem 2 vídeos deles que eles falam da rotina deles no home office. Provavelmente deve estar aparecendo aqui em cima da palavra Codeeasy aqui no vídeo. Já deve estar aparecendo o link. Primeiro vai aparecer de um vídeo, depois do outro, que são da Vanessa e do Gabriel, lá do Código Fonte TV, que eles falam a rotina dele, que eu acho que também é um vídeo que pode ajudar vocês, se vocês quiserem ver, ou alguém que também já tenha mais experiência nessa área, como que funciona a rotina deles, no caso deles, mais específico para o home office. Então, vamos para a última parte desse vídeo, onde eu vou falar especificamente sobre o canal do Codeeasy. Como eu disse, muitas pessoas elas fazem faculdade, estudam, têm conhecimento, mas acabam não tendo experiência. E por mais conhecimento que elas tenham, quando elas vão para o mercado de trabalho e elas se deparam com uma situação que elas olham aquilo e ficam um pouco assustadas ou constroem alguma coisa e depois veem que existe muito mais por trás daquilo que elas imaginavam, tentar colocar o meu conhecimento já em prática, adquirir já a experiência de alguma maneira, ajuda a ter uma vantagem maior nesse mundo. Vamos supor, a Codeeasy, eu fiz ela com o objetivo de querer transmitir algumas experiências que eu já tinha, alguns conhecimentos que eu já tinha, para outras pessoas que também queriam seguir nessa área de programação. Eu já tive uma experiência tentando iniciar um projeto, depois eu trabalhei numa empresa como estagiário, agora eu estou trabalhando em uma outra empresa também. E principalmente tá mantendo a Codeeasy no meio de toda essa rotina aqui que eu vivo atualmente, é uma coisa legal de eu transmitir para vocês poderem aprender, principalmente aqueles que querem saber mais como é trabalhar como programador, tendo uma rotina mais tranquila ou mais acelerada, e também quero saber, também aqueles que já trabalham e querem ter uma visão da vida de outros programadores, também como que funciona. Um dos projetos que me ajudou bastante foi a Codeeasy. Basicamente eu pensei assim, tem vários assuntos que eu vejo, aulas na internet, queria mostrar um pouco desse conteúdo sendo aplicado em prática para outras pessoas, poder ensinar elas de uma forma que elas aprenderiam, eu aprenderia com elas e isso também me ajudaria a me desenvolver, a criar uma maior experiência. E queria trabalhar bem em cima de uma didática simples, uma didática mais fácil, para que as outras pessoas conseguissem entender com mais facilidade, principalmente aqueles que têm um pouco mais de dificuldade no assunto. Daí eu criei a Codeeasy, com o slogan Aprenda de forma simples e prática, onde eu comecei a fazer esses cursos inicialmente. Comecei com um curso de API REST com PHP Slim Framework. E para vocês verem a diferença que já dá, eu já posso mostrar para as pessoas, se eu for trabalhar numa empresa, por exemplo. O canal que eu tenho no YouTube, as aulas que eu dou, que já mostra eu colocando em prática um conhecimento, elas já veem que não é só a teoria, mas ela já vem nos vídeos, eu colocando em prática aquele conhecimento. Eu também tenho o site da Codeeasy, que está no ar, tudo versionado através de sistemas como o GitHub, o GitLab, que usam o Git em si para versionar os repositórios. Isso já mostra, com isso eu já adquiri a experiência também de desenvolver um site, colocar ele no ar, trabalhar com SEO de um site, trabalhar com as versões de um site, fazer projetos no YouTube, lançar as aulas para os alunos, fazer um planejamento das aulas que vai ser. Então tudo isso é uma coisa que já adquiri com experiência e que eu colocar no portfólio já dá uma grande diferença em relação a outras pessoas. É uma maneira de fazer algum projeto. A Codeeasy ela também tem o objetivo de começar a trabalhar no futuro com softwares, alguns projetos privados que eu estou trabalhando aqui para oferecer softwares como serviço, para funcionar como uma empresa também. E inicialmente, nesse período de 2019, que ainda estou no tiro de guerra, faculdade, eu estou mantendo ela com os vídeos, fazendo o marketing dela, expandindo um pouco mais para que as outras pessoas conheçam mais dela, ela tenha uma imagem já pela internet. E a partir do ano que vem eu vou começar a focar mais nessa área da Codeeasy para ela começar a entrar um pouco mais com outras coisas, com outras novidades que vocês vão vendo com o decorrer do tempo. E oferecer tudo isso que a Codeeasy faz, todo o site que eu monto, que dá essa experiência de colocar um site no ar,
toda a questão de construir videoaulas que mostram que eu sei colocar um conhecimento em prática ali, ensinar as pessoas, e o tempo que eu levo para elaborar o curso e colocar aquilo para as outras pessoas aprenderem também é como um aprendizado para mim, começar a me conectar com uma comunidade virtual e começar a fazer com que as pessoas conheçam também quem eu sou, qual o trabalho que eu faço, já ajuda bastante no portfólio, já ajuda bastante pessoas que querem aprender. E isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? De pegar algumas coisas, outras áreas e ensinar para as outras pessoas que têm mais dificuldade através de uma didática mais simples e sempre tentando trazer cada vez conteúdos melhores para as pessoas que estão assistindo aqui os vídeos da Codeeasy. Bom, e para finalizar, um outro tópico aqui, eu não coloquei ele, mas eu acho que é uma coisa que eu pensei enquanto eu estava fazendo o vídeo que eu acho que pode ser interessante. Uma das perguntas que o Michel Sena falou no comentário é se eu já tinha experiência quando eu comecei a atuar no mercado de trabalho ou em alguma área da programação. Eu já tinha um conhecimento, como eu falei, na época desse projeto de 5 meses, voltando para aquela história, só que eu vi que esse conhecimento que eu tinha não era tão grande assim. Quando eu comecei a trabalhar, eu vi que tinha muita coisa por trás. Não era só desenvolver uma tela, conectar com um back-end, mexer no banco de dados e retornar para o usuário. Eu vi muitas outras coisas que precisavam. E foi entrando nesse projeto, foi descobrindo essas coisas desse projeto em específico, que eu vi o tanto de coisa que tinha, o tanto de coisa que englobava a área de desenvolver um sistema, que eu comecei a estudar mais essas áreas e adquirir mais experiência a ponto de ficar cada vez melhor, a ponto de ter cada vez mais experiência e conhecimento para poder colocar aquilo em prática no desenvolvimento de um software. Então eu já tinha um conhecimento mais básico em desenvolver algumas coisas, em programar algumas coisas, mas quando eu fui entrar para desenvolver um software para o mercado de trabalho em si, que eu vi que o que eu sabia ainda não era, ainda tinha muita coisa além daquilo que eu sabia para aprender. Então, é realmente uma coisa que é muito legal você já desenvolver alguns projetos, na minha opinião, desenvolver alguns projetos próprios, mesmo que sejam mais simples, para construir um portfólio, para conseguir entrar em algum outro projeto, em alguma outra empresa, para ganhar uma experiência e que a partir daquilo ver como que as coisas vão se desenrolando. Porque uma experiência é uma coisa que nada substitui, nem muito conhecimento, nem uma grande quantidade de conhecimento, assim, por assim dizer. Uma experiência é uma coisa que te dá uma outra visão sobre o assunto, né? Que nem aquela frase que diz que na prática a teoria é outra. Quando você começa a ver como as coisas funcionam no mercado de trabalho, você começa a ter uma outra visão, não só da parte técnica, mas na parte de negócios também, sobre como aquilo tudo funciona. Então, eu entrei sim tendo um conhecimento mais básico, só que quando eu entrei, eu vi tudo que existia, que eu ainda não sabia, e aí eu comecei a estudar, e a minha curva de aprendizagem foi desse nível aqui, para quando eu entrei no mercado de trabalho e vivi essa experiência de 5 meses, ela começou a fazer esse nível aqui. Foi daí que eu comecei a deslanchar, a ver como que realmente as coisas funcionavam, a estudar mais a parte técnica, a parte de negócios, a como trabalhar bem com as duas em si. Então é uma coisa que eu acho que não substitui nada, ter um pouco de experiência. Não precisa ser necessariamente numa empresa trabalhando, mas em qualquer projeto que envolva ali alguma coisa de desenvolvimento de software que possa te dar essa experiência de como que um desenvolvimento realmente acontece, desde a fase de planejamento de um software até desde a parte do planejamento de sistema até a parte de desenvolvimento, testes e entrega do mesmo para um cliente ou para uma pessoa específica, ou até mesmo de um software open source, por exemplo. Eu acho uma coisa muito boa ter essa experiência para que você possa ver como que as coisas realmente funcionam. Isso vai te dar uma visão totalmente diferente sobre o mercado na parte de desenvolvimento de software. Aconteceu comigo, já vi com vários outros colegas meus que quando entraram, eles evoluíram de uma forma incrível. Um amigo meu em específico que ele entrou nessa parte de desenvolvimento numa empresa, começou a estudar e quando ele entrou na empresa, a curva de conhecimento dele foi lá no alto, que nem eu disse, tanto na parte técnica quanto na parte de negócios, que nem eu disse, através de um projeto simples, open source, ou através de uma empresa mesmo, trabalhando ali. Depois que você adquire a primeira experiência, você começa a engajar mais nesse mundo e mais se tornar algo mais fluido, algo mais simples de você seguir ali, algo que você consiga ingressar melhor, tenha mais
tranquilidade em ingressar em outras empresas, em outros projetos, porque você já entende melhor como aquilo funciona. Então é basicamente isso o vídeo de hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado sobre tudo que eu falei aqui, sobre a minha rotina e minha experiência como programador também. Eu estou sempre procurando melhorar aqui os vídeos da CodeEasy. Se vocês tiverem sugestões, podem mandar elas sugestões através do Discord, dos comentários no YouTube. Se você já mandou alguma coisa e eu não respondi, por favor, pode mandar novamente, porque provavelmente eu devo ter me perdido. São vários comentários, vários e-mails que eu recebo. E com o tempo eles vão crescer provavelmente, então se você mandou alguma coisa e eu não respondi, provavelmente eu não devo ter visto, então pode mandar de novo, que daí eu posso ver e posso te ajudar com alguma dúvida, ou caso você tenha até mesmo alguma sugestão pra gente. E também recomendo vocês acessarem o site da CodeEasy, que é o novo site que a gente desenvolveu. Agora eu consegui achar realmente uma ferramenta que vai oferecer aquilo que eu estava procurando para o site, para desenvolver o site de uma forma simples e prática, que eu consigo fazer uma alteração e através do desenvolvimento contínuo já conseguir subir o site no ar de uma forma rápida, já que nessa rotina eu tenho que ter o mais precisidade possível. Então eu desenvolvi o site da CodeEasy lá. Logo eu vou colocando mais coisas lá, codeeasy.com.br, para vocês acessarem. E até o próximo vídeo, pessoal.